Boa noite, pessoal. Tá conseguindo me ouvir? Deixa eu colocar no grupo que nós estamos online. Aqui no meu YouTube parece que tá tudo bem. Patrícia, consegue ouvir e ver bem? Tá tudo certinho? Ok? Tá bom. Vou avisar lá. É isso aí, vamos dar uns 5 minutinhos para o pessoal entrar. Deus abençoe, Lucimara. Patrícia, Daniela. Mariana. Boa noite, Deus abençoe. Deus abençoe, Inês. Vamos então fazer uma oração para a gente começar. Nós vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão da Mãe Amável para que tudo corra bem nessa live, para que a gente possa, né, tirar algum fruto espiritual e de formação para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, essa é a primeira live do nosso 6º ciclo do Clube de Leitura Mãe Amável, que é um apostolado católico online, em que a gente vai acompanhando, né, junto com outras pessoas, né, focado sobretudo para mulheres, a leitura de algum livro a cada 3 meses. E nesse ciclo, né, que é a maneira como nós chamamos o nosso trimestre, nós temos esse livro aqui, Não Vos Preocupeis, que é uma obra sobre a confiança na Divina Providência, do padre Leo XIII, um padre americano que nasceu em 1902 e morreu em 1970, um ótimo escritor, né? Recomendo qualquer coisa que tiver o nome dele, vocês podem comprar para ler, que não vão se arrepender, e isso vale também, claro, para esse livro aqui que nós estamos lendo. Espero que a gente daqui a um tempo volte com esse autor de novo aqui no clube, né? Com uma outra obra dele, que eu já estou de olho, para a gente usar no futuro, né? Talvez no ano que vem ou no outro, se Deus quiser e permitir que a gente continue esse apostolado. Então,
nesse primeiro trimestre, nesse primeiro mês desse trimestre, nós lemos da página do início até a página 56, englobando 5 capítulos. O amor de Deus por ti, o teu amor por Deus, a força que há em ti, tal como és, e se estás aborrecido. Isso. Algumas mulheres lá no grupo de WhatsApp elogiaram bastante o livro, né? Ou seja, esse autor ele tem essa capacidade de parecer que está ali falando diretamente para nós, né? Isso é muito interessante. Então, eu fiz umas anotações aqui dos pontos principais que eu quero trazer para a gente refletir nessa live de hoje. Então, no capítulo O Amor de Deus por Ti, o primeiro tópico fala sobre um amor pessoal. Existe uma necessidade profundamente sentida em todo ser humano, né? Ser amado e saber que é amado, né? Isso é muito interessante. Todo mundo tem essa necessidade de não só de ser amado de fato, mas de saber que é amado por alguém. Ou seja, a gente tem essa necessidade de saber que a gente significa algo para alguém, né? E, para além das amizades humanas, claro, evidentemente que a gente deveria ter em mente que somente o amor de Deus é suficiente para nós. Mas é claro que a gente também acaba sentindo falta do amor humano, né? Mas o ponto que a gente quer trazer aqui é o inverso, né? É mostrar que a gente já sabe, na maioria dos casos, todo mundo sabe que existe algum amor humano na nossa vida. Ou seja, para além das amizades humanas, sei lá, do nosso pai, da nossa mãe, do esposo, dos filhos, etc., existe um outro alguém que se preocupa intensamente conosco. Esse alguém é Deus. Deus me ama e se preocupa intensamente comigo. Mesmo nos momentos de pior ingratidão, Deus nunca cessou de me amar. Então, mesmo naqueles momentos em que eu me afastei de Deus pelo pecado, mesmo que esse pecado tenha sido uma explícita revolta contra Deus, né? Vamos pensar num pecado que talvez não seja tão comum, mas de alguém que de fato criasse um ódio contra Deus, né? Um ódio direto, um sujeito que vai blasfemar, que vai virar um ateu militante, um satanista. Deus ainda continua amando essa pessoa. Deus nunca cessa de amar. E o amor de Deus é um amor pessoal e individual, né? A gente tem que tirar da nossa cabeça essa ideia de amor de Deus vago, né? Ou seja, Deus ama a humanidade. Não, Deus não ama a humanidade vagamente. Deus ama cada ser humano especificamente, em particular. Deus me conhece e me ama. Ele não me vê como um número, ele não me vê como mais um elemento na massa dos seres humanos, ou, sei lá, como um membro da igreja, né? Porque, né? Ou seja, eu não sei o nome de todo mundo, então chamo de membros, né? Não. Deus me ama sabendo exatamente quem eu sou e sabendo mais de mim do que eu mesmo, né? Porque ele quis a minha existência, ele quer a minha existência. Ele poderia ter criado bilhões e bilhões de pessoas diferentes, mas ele preferiu a mim e ele me ama, não é? E esse amor absoluto de Deus, quando a gente morre em união com ele e vai para o céu, nos abraça, né? Ou seja, esse amor pessoal, esse Deus que me ama, preparou para mim um lugar que é o céu. E o céu é um abraço do amor absoluto, assim como o inferno é um estado de ódio absoluto. Esse intercâmbio de amor
constitui o céu. Torna praticamente impossível qualquer outra atividade. E isso é a felicidade essencial do céu. Né? O padre Leão XIII, ele vai aqui dizer, né, que está incorreta essa visão estática que as pessoas têm quando a gente fala que o céu é a contemplação e o amor de Deus. As pessoas acham que o céu é como se a gente ficasse lá, né, ou seja, paradinho, olhando para Deus, né, sem fazer nada, né, entre aspas. Não, esse amor é um amor tão ativo que isso preenche todo esse momento eterno do céu. Ou seja, o céu é eterno, mas ele é um só momento, por isso ele não é cansativo. E esse momento eterno do céu é um momento eterno de absoluto amor. E aí a gente já, ou seja, já entende é muito forte, né? Ou seja, a gente já começa a desvendar um pouquinho da grandeza desse amor de Deus por nós, de ter preparado para nós o céu dessa maneira. Ou seja, Deus quer me abraçar com amor para toda a eternidade. E nós precisamos também responder esse amor de Deus. No segundo capítulo, ele traz o título O Teu Amor por Deus e começa falando do sentido da vida. Todos os seres inteligentes têm como característica uma atuação cheia de sentido. Ou seja, todo ser inteligente age, faz as coisas por alguma finalidade, por algum motivo. E tudo que Deus fez tem um motivo. E como Deus é bom, a pura bondade, tudo que Deus faz tem um motivo bom. E isso é uma outra verdade que a gente precisa colocar dentro da nossa cabeça, do nosso coração. Tudo que Deus faz, tudo que Deus permite, tem um motivo bom. Aí o padre Leão XIII, ele faz uma comparação com uma formiga na Capela Sistina. Imaginem vocês numa formiga no teto da Capela Sistina, que tem toda aquela pintura bonita do Michelangelo, e a formiga ela está lá. Ou seja, ela não tem noção de que ela está em cima de uma obra de arte valiosa, né? Ou seja, ela consegue ver no máximo ali azul, vermelho, amarelo, ou seja, a cor que está embaixo dela, porque todo o campo de visão dela é aquilo ali. Né? E às vezes a gente é um pouco isso, né? Ou seja, a gente está dentro de um cenário da providência esplendoroso e belíssimo que a gente não é capaz de imaginar. Né? E como a gente é pequenininho, às vezes a gente acha que está só num borrão. Ou seja, nossa vida é um borrão que não faz sentido. E quando a gente consegue ter esse olhar de Deus, né, quando a gente conseguir isso no céu, a gente vai ver que é tudo uma grande obra de arte. A vida está repleta de sentido, a vida está cheia de sentido. Uma das razões pelas quais Deus nos ama de modo tão singular é porque, quando ele foi colocar esse sentido na nossa vida, ele viu que nós podíamos realizar para a sua glória uma determinada tarefa e levá-la a cabo com maior precisão e perfeição que qualquer outra pessoa que ele pudesse criar. Isso, olha só, gente. Deus, ele quis você, pessoalmente, certo? E ele colocou para você uma tarefa que eu não estou falando aqui, claro, isso está tudo dentro da vocação à santidade, da sua vocação ao seu estado de vida, à sua profissão, etc. Mas existe algo aí de bem individual, que é uma coisa que só você pode realizar. E que você só vai saber no céu qual é essa tarefa que nenhuma outra pessoa poderia ter feito. Né? Mas todo mundo tem isso. E de certa maneira a gente consegue entrever um pouco isso. Existem situações em que Deus coloca pessoas na nossa vida que de certa maneira tem pessoas melhores do que aquela, mas se não fosse aquela pessoa especificamente, as coisas não aconteceriam, entende? Eu sempre me perguntei, né, sobre a vida dos santos, né? Às vezes você tinha pessoas que eram grandes santos
E junto delas tinha outras pessoas boas, né? Sabe aqueles principais discípulos de um santo, né? Hoje a gente são domingos, aí ele teve o primeiro grupo de discípulos ali, que faziam também pregações, que faziam o seu apostolado. Aí, às vezes, eu parava pra pensar, gente, se tinha São Domingos, por que alguém ia ouvir a pregação do outro cara? Né? Se você tinha o São Felipe Neri lá em Roma, por que você ia confessar com outro padre? Porque aqueles outros ali tinham uma tarefa que nem o São Felipe Neri, que nem o São Domingos, que nem o São João Vianney seriam capazes de realizar. Não porque aquele outro fosse melhor do que os santos, mas é porque aquilo foi dado para ele, que Deus deu para ele. E isso acontece conosco, ou seja, existem coisas na nossa vida que a gente realiza não por mérito nosso, mas que Deus quer nos utilizar como instrumentos e que só serve a gente como instrumento. Né? E isso é verdadeiro para todo mundo. Né? E aí a gente consegue ver de novo como é incrível esse amor de Deus por nós. Né? Como a nossa vida tem muito sentido. Por isso, nós temos que fazer tudo com perfeição. Porque nós somos chamados a dar uma contribuição especial e exclusiva para o plano de Deus. Especial e exclusiva. Né? Existem coisas que só eu posso fazer. Né? E eu não sei qual é essa coisa. É por isso que tudo que eu faço, eu tenho que fazer o melhor que eu puder. Né? Para que, talvez, né, eu esteja permitindo, né, ou seja, utilizando a minha liberdade para contribuir para que essa tarefa que é propriamente minha se realize. E aí depois, o tópico, por que te preocupas? Quando nós nos preocupamos, é porque ou não temos confiança em Deus, ou não temos confiança em nós mesmos, ou os dois. Então, olha só, se nós temos essa vida repleta de sentido, e se nós estamos num quadro, né, utilizando aqui aquela metáfora da formiga, por que a gente ainda tem tanta preocupação? Né? Ou é porque a gente não confia em Deus, ou porque a gente não confia em nós mesmos, ou porque a gente não confia nem em Deus, nem em nós mesmos. Deus me ama, cuida solicitamente de tudo que acontece comigo. Poderíamos dizer que minha preocupação, né, não é Deus, mas minhas próprias falhas. Então, a gente já sabe que Deus me ama, a gente já refletiu sobre isso, só que é muito fácil a gente dizer assim, não, Deus eu sei que Ele me ama, tudo bem, mas eu preciso da minha contribuição e eu vacilo muito, não é isso? Qual é a resposta para isso? Se eu posso dizer honestamente que faço o melhor que eu posso nas minhas circunstâncias atuais, então Deus está 100% satisfeito comigo. Ou seja, Ele não está pedindo o resultado, Deus está pedindo o seu esforço máximo. Ele se encarregará do resto, inclusive das minhas faltas, das minhas falhas. O nosso melhor pode ser um melhor muito mequetrefe. Isso? O nosso melhor pode ser um melhor muito pobre. Mas, se é realmente o nosso melhor, então a nossa realização chegou ao ponto mais alto, que é o ponto onde nós encontramos Deus. Então, não te preocupes. Faça o seu melhor. E o resto Deus se encarrega. Se você tiver essa consciência tranquila de que você está fazendo o seu melhor, você não precisa se preocupar. Confie em Deus. E confie em si mesmo nesse sentido. Ou seja, de eu realizar o melhor que eu posso. Ter essa consciência. Nessas realizações que nós buscamos, existe sempre a dificuldade que a gente encontra de sentir que não ama a Deus o suficiente. Tudo que a gente faz tem que ser um ato de amor a Deus. E a gente se coloca diante da seguinte situação. Nós nunca podemos amar a Deus como Ele merece ser amado. Isso é verdade. A gente não é capaz disso. No entanto, a maioria das pessoas se preocupa porque
porque confundem amor sentimental e o puro amor de espírito a espírito. Não é necessário que em nosso amor a Deus haja algum elemento emocional. Então, olha só, existe um amor que é sentimental, certo? E existe um amor que é o amor de fato, que está relacionado com a vontade. Não é? A maioria das pessoas se inquieta não porque não amam a Deus de fato, mas porque não sentem que amam a Deus. Ou seja, porque não sentem esse amor sentimental. O nosso amor não se mede pelo que nós sentimos. O nosso amor se mede por aquilo que nós estamos dispostos a fazer por ele. Nada nem ninguém deve ser preferido a Deus. Se nós estamos dispostos a tudo por Deus, então nós o amamos. Até que ponto, né, a gente poderia usar como um ponto aqui de exame de consciência com relação a isso? Até que ponto Deus, o pensamento de Deus, domina o nosso dia? Até que ponto eu estou disposto a deixar algo ou deixar alguém por Deus? É aí que nós calculamos o amor. E não o sentimento. Que eu posso muito bem amar muito a Deus com pouco sentimento. Como eu posso ter muito sentimento? Né? A gente está cansado de ver isso. É aquela pessoa que vai no confessionário ou vai no Santíssimo e chora, 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 chora. E sai da igreja e comete um pecado mortal, entendeu? Como se não fosse nada. Por quê? Porque era sentimento. Era sentimento, não era amor de fato. Né? Evidente que Deus permite que alguns santos tenham os dois. Né? Ou seja, todos os santos têm muito amor verdadeiro, amor de espírito a espírito, mas alguns também têm muito sentimento. Né? Nós não temos que focar no sentimento, temos que focar no amor da vontade. Para que a gente possa exercer essa nossa tarefa de amar a Deus, de responder ao seu amor, nós precisamos buscar uma força, né, que o autor chama que é a força que há em ti. E nesse capítulo ele fala sobre duas virtudes, a virtude da prudência e a virtude da fortaleza. A prudência é a virtude que regula a prática de todas as demais virtudes. Ela se define como uma virtude que nos permite formar juízos retos sobre o que devemos ou não devemos fazer em todas as circunstâncias. Né? Ou seja, tentar numa circunstância determinada, a prudência te ajuda a saber o que você pode, o que você deve ou não fazer. Normalmente escolher meios para atingir os fins que nós precisamos atingir. Existe uma prudência natural, nós chamamos de virtude cardial, né, que se adquire na formação do caráter, no processo de formação do nosso caráter, na nossa educação, etc. Na prática de atos bons, a gente adquire esse hábito, que é a virtude da prudência. E existe uma virtude infundida no batismo, que é uma prudência sobrenatural. A prudência sobrenatural, ela constrói sobre o fundamento da virtude natural da prudência. Quanto mais virtude natural, né, como a graça supõe a natureza, é como se tivesse um campo maior de atuação para a graça de Deus. Né? Normalmente, quanto mais humanamente virtuoso, mais divinamente virtuoso nós temos capacidade de ser. A luz que nos ilumina na prudência, né, pode ser expressada com a seguinte pergunta: o que é que Deus mais provavelmente me pediria nessas circunstâncias? Então, ou seja, para que eu possa dar uma boa resposta de amor a Deus, uma das maneiras é com a prudência, certo? E para a gente ilustrar a questão da prudência, a gente pode se questionar dessa maneira, né, diante de uma situação: o que é que Deus mais provavelmente me pediria nessas circunstâncias? O que Deus ia querer que eu fizesse agora? E a outra virtude é a virtude da fortaleza. É a virtude que nos habilita a fazer o que é bom, custe o que custar.
Então, da mesma maneira que funciona com a prudência, funciona com a fortaleza. Né? Quanto mais virtude natural da fortaleza, né, mais facilidade tem a fortaleza sobrenatural. Né? Se vê ajudada aí uma coisa pela outra. Sermos fiéis dia após dia à nossa consciência, né? Tanto nas coisas corriqueiras como nas coisas importantes. É aquilo que a fortaleza vai nos permitir. E aqui tem essa expressão que eu queria destacar, não sei se quando vocês leram, vocês também gostaram, como eu gostei dessa expressão que o Leão 13 usa, né? Ou seja, ser fiel dia a dia após dia, a nossa consciência, nas coisas pequenas e nas coisas grandes, faz com que a gente viva, muitas vezes, um martírio em tom menor. O que é um martírio em tom menor? Não é como aqueles martírios lá da época do Império Romano, aqueles martírios como nossos irmãos cristãos vivem hoje no Oriente Médio. É um martírio em tom menor, ou seja, é aquele morrer um pouquinho cada dia em coisas bem pequenininhas, que nem se comparam com a fogueira, com a cruz, né, com a decapitação, ou todas essas maneiras de martírio, né, mas são aqueles pequenos martírios. Né? É o martírio de sofrer uma injustiça pequena, é o martírio de tirar algo de si para dar por outro, é o martírio de suportar com paciência uma pessoa, é o martírio de me dedicar mais no meu trabalho, no meu estudo, enfim, tantos e tantos martírios, né? Vocês que são mães, né, é o martírio de levantar logo quando o bebê está chorando de madrugada, é o martírio de mesmo cansada servir com alegria ao marido, é o martírio de não reclamar quando tem oportunidade de reclamar das coisas, porque a gente sempre gosta de reclamar, né? São os martírios. Né? O martírio de se ajeitar mais cedo para não perder a Santa Missa, ou não chegar atrasada, é o martírio de insistir na educação cristã mesmo quando é difícil ir com os filhos em casa. Dá para fazer uma lista infinita. Né? Da vida de oração, de abandonar um pouquinho o celular para rezar, são martírios em tom menor. Né? E no capítulo 4, tal como és, o autor fala de outra virtude, a virtude da humildade. Humildade é ser capaz de ver-se, né, de ver a si mesmo e aceitar-se, né, tal como nós somos. Existem duas falsas apreciações da humildade. Existe uma humildade falsa, que é negar ou minimizar os talentos, os dons de Deus. Né? Ou seja, a pessoa tem um dom de Deus, ele dá o exemplo de uma menina, né, que se eu não me engano, eu não anotei aqui, mas se a memória não falha, ele dá o exemplo de uma menina que canta muito bem e ela finge que não, ela fala que não canta, que a outra canta melhor que ela, mesmo ela sabendo que não é verdade, por uma falsa humildade, né? Ou seja, negando um dom que Deus deu para ela, não é? O que seria orgulho? Seria ela falar assim, não, eu sou muito boa mesmo, canto muito, né? E atribuir a si. Né? Ou seja, a gente tem dons de fato, que são coisas boas, qualidades, mas não são nossos, são coisas que Deus nos deu. Né? A humildade não é fingir que a gente não tem, né? E muito menos atribuir a nós mesmos. A humildade é reconhecer que aquilo é dom e graça de Deus. E existe também aquela famosa humildade de anzol, né, que é quando a gente destaca faltas ou defeitos para pescar os louvores. Né? Quando a gente vai lá, o caso clássico, né, da mulher que faz uma comida excelente, ela sabe que a comida dela está excelente, aí ela serve a visita e fala que está ruim, só para a pessoa pegar e dizer assim, não está ruim não, essa comida aqui está excelente. É isso? A gente faz isso o tempo todo. Né? Então, essa é a famosa humildade de
anzol para ficar pescando elogio dos outros. Como é que a gente faz a contraprova da humildade, da nossa humildade? Como é que a gente sabe se a gente é humilde ou não? Primeiro, 3 perguntinhas. Uso de caridade ao falar? Eu falo com as pessoas com caridade? Se eu não falo com as pessoas com caridade, eu não sou humilde. Porque a pessoa orgulhosa, ela se acha melhor do que os outros, ela fala como superior aos outros, sem caridade. Sou paciente com as faltas e com os erros dos outros? Porque a pessoa humilde, ela sabe que ela também tem faltas, que ela também erra, então ela tem paciência com as faltas e os erros dos outros. E depois, sei suportar a crítica. É o mais difícil dos 3 aqui, né? Suportar a crítica. Seja crítica justa, seja injusta. O humilde sabe suportar. Né? Falando em crítica, o autor fala também sobre os defeitos de personalidade. Né? As nossas melhores qualidades ressentem-se dos nossos preconceitos ou das singularidades do nosso caráter ou das falhas que ocorrem na nossa personalidade. Todos nós temos defeitos de personalidade. Nós precisamos aceitar nossos defeitos e saber lidar com eles. Tem coisas que a gente pode consertar, tem coisas que a gente nunca vai consertar, a gente tem que saber conviver com isso. Muito disso tem a ver com a nossa infância e adolescência. Né? O padre Leo XIII, o autor desse livro, ele era doutor em psicologia infantil, então ele sabe do que ele está falando. Né? Muito disso tem a ver com a nossa criação. Uma criança... Olha que frase bonita essa aqui. Né? Eu achei uma frase muito legal para as mães refletirem. Uma criança pode superar muitas contrariedades se cresce na certeza de ser amada. Você pode ter certeza absoluta que a sua criação, por melhor que você tente fazer dos seus filhos, não é perfeita. E tem os seus problemas, porque você está cheio de problema, seu marido tem problema, seu filho tem problema também, não é assim? Suas circunstâncias são problemáticas. Mas, se sua filha cresce sabendo que é amada, se seu filho cresce sabendo que é amado, muitos desses problemas serão superados somente com essa certeza. Deus, e aqui vale o mesmo para nós, ou seja, nós somos capazes de superar nossos problemas e nossos defeitos, porque nós temos certeza e sabemos que Deus nos ama. Deus nos ama e nos ajuda a suportar nossos defeitos e a fazer com que nossos defeitos não façam mal aos outros. Então, a gente vai se unir a Deus, vai rezar e vai pedir a Nosso Senhor que a gente não atrapalhe a nossa própria vida e a vida dos outros com os nossos defeitos. Né? Mas não é fingir que eles não existem e nem também ficar naquela esperança de que Deus passe uma limpa em nós e acabe com todos os nossos defeitos, com todas as nossas limitações, nos transforme em imaculados. Isso nunca vai acontecer. Né? Os defeitos que Deus permite que a gente tenha, que Ele servem também nesse processo, eles têm um sentido dentro desse processo de santificação. Tá bom? Tá indo tudo bem aí na live? Parece que deu uma travadinha aqui. Se alguém puder dar um ok aí no chat, dizendo que tá tudo certinho, a gente continua. Já estamos quase terminando já. É um livro muito bom, muito profundo e simples ao mesmo tempo. São muitas páginas, então não dá para falar tanto assim, senão fica muito longo, né? Mas espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo. Então tá tudo bem, Eliane falou que tá tudo bem, ótimo. Então vamos seguindo. Aí vem um capítulo um trecho desse capítulo muito importante que fala sobre o desânimo, né? Eu acredito que muitas de vocês tenham arregalado o olho, né, quando viu esse subtítulo e pensado assim, nossa, isso aqui que eu estava precisando de ler. Então vamos lá. O que é o desânimo? É muito humano sentir-se desanimado de vez em quando. É normal, coisa mais normal do mundo. Né? Sentir desânimo não é o mesmo do que estar desanimado.
Então, olha só. A primeira distinção que ele faz é interessante. Uma coisa é sentir desânimo. Outra coisa é estar desanimado. O que é estar desanimado? É quando a pessoa se entrega para aquele sentimento do desânimo, né? Para aquela emoção do desânimo, e ela vai vivendo num ritmo desanimado. Ou seja, ela vai se entregando, permitindo que sua vontade se enfraqueça. Né? Isso não pode acontecer. Né? A gente não pode deixar acontecer. Quando nos sentimos mais acabrunhados, é nesse preciso instante, né? E aí eu acho que essa frase pode tocar muito em muitos corações, né? Dependendo de como está a sua vida agora, né? Talvez você já tenha passado por isso, graças a Deus não está mais, mas quando nos sentimos mais acabrunhados, nesse preciso instante, é que está mais perto de nós o Deus que nos ama. Nesse momento em que esse sentimento de desânimo bate, nesse momento que Deus está mais perto. Porque olha só, gente, imagine você que é mãe, sabe muito bem que se você percebe que seu filho, que sua filha está desanimado, está triste, o que automaticamente você faz? Você vai para perto. Ou seja, se você é uma mãe que ama e que tem essa percepção, esse olhar, você percebe que sua filha está triste, você vai para perto. Então, Deus, ele meio que se aproxima quando ele vê o seu filho desanimado. Né? Só que Deus, ele não se aproxima de nós para fazer desaparecer milagrosamente os nossos problemas, mas para nos fortalecer, para sermos heróis. E aqui ele não faz isso, mas eu vou fazer o link com aquela expressão tão bonita que a gente refletiu mais cedo. O Marte em tom menor. Deus, ele não vai chegar, né? Você está desanimado porque você tem alguns problemas, certo? Deus, ele não vai chegar para você e vai dizer assim, olha, você está desanimado, então eu vou tirar seus problemas, você fica animado de novo. Não. Ele vai reforçar a nossa vontade para que a gente supere aquele desânimo com heroísmo. Né? Ele dá alguns exemplos aqui no livro. Acho que vale a pena dar uma olhada aqui. Ele dá o exemplo da professora, se eu não me engano. Aqui, achei. Tá lá na página 44, né? Da professora, né? Que ela vai lá dar a sua aula, né? E tem várias professoras aqui, né? No grupo que vão saber o que é isso. Eu sou professor também. Graças a Deus dou aula no seminário. É mais fácil de dar aula, né? Mas você vai lá dar aula e quando você chega e tem aquela criançada mal educada, isso, fazendo a maior baderna, e você bota a mão na cabeça e fala o que eu fiz da minha vida, né? E você fala, caramba, eu tô muito desanimada, né? E às vezes você, né, ele fala aqui da professora que até chora, mas ela respira, né, enxuga as lágrimas, levanta a cabeça, né, e recorda. Há muitas gerações que vêm sucedendo assim. Algum dia chegarão a ser homens estupendos e estupendas mulheres, ainda que agora se comportem como uns estúpidos animaizinhos. E pode ser que algum destes pequenos diabos venha a ser um sacerdote. Não devo desanimar. Então, é isso, né? Ou seja, Deus, ele tá lá, não é para virar para professor e falar assim, olha, eu vou dar um estalo aqui, vai sumir seus alunos, então todo mundo vai virar um robozinho perfeito. Não. Ele está lá para te dar força de falar assim, não, eu vou continuar, porque vale a pena. Porque vale a pena, né? E isso vale para tudo, né? Às vezes o seu filho, sua filha que te tiram a paciência, né? E você desanima, né? Porque é todo dia a mesma coisa, porque é difícil. E às vezes você esquece, né, toda
a dor que você sente quando seu filho não está bem, quando você teve medo dele faltar, dele não estar mais ali, de toda aquela expectativa durante a gestação, de querer estar com ele, né? E de tudo aquilo que o futuro reserva e que você não sabe. Talvez aquela criança ali seja um sacerdote, talvez aquela criança seja um santo no futuro, né? Você não tem o quadro inteiro, né? A gente não tem, a gente é aquela formiga na Capela Sistina, né? Mas Deus tem. E se Deus coloca aquilo ali, naquele momento, é porque aquilo faz parte da obra de arte. Acho que isso que a gente tem que entender. Tudo faz parte dessa grande obra de arte de Deus. É uma pena que a gente não consiga perceber. Tantas vezes a gente desperdiça isso. A gente não consegue perceber e valorizar os momentos, né? Então, Deus vai nos sustentando no momento de desânimo para que nós sejamos esses heróis, esses mártires em tom menor. E o último capítulo tem como título Se Estais Aborrecido. E que fala, é muito bonito esse início desse quinto capítulo, que fala sobre a indelicadeza humana, né? Sobretudo quando estamos desanimados, é muito fácil nós cairmos na indelicadeza. E ele começa essa reflexão sobre a indelicadeza com um tema bastante profundo, que é porque Deus permite o mal, né? Um tema de teologia. É curioso que ele conta uma experiência dele, foi capelão aí de colégio, professor em colégio católico, e ele fala da menina, né? Ele conta um fato da vida dele, o padre, da menina que pergunta na sala por que Deus permite o mal. E essa mesma menina tinha feito o mal para uma colega um pouco antes, ou seja, tinha zombado, enfim, feito com que a outra menina ficasse muito triste. E ele diz que ele na hora não pensou nisso, mas depois ele pensou, ou seja, Deus permite o mal, porque senão, se Deus não permitisse o mal, ele teria te matado hoje mesmo, né? Ou seja, Deus permite o mal, porque Deus não quer eliminar a todos os pecadores no momento do seu pecado. Porque Deus quer que a gente vá para o céu, para aquele abraço de amor. Ou seja, se não tivesse liberdade, não teria felicidade no céu. A mesma liberdade que nos capacita para o mal, ela é aquela que nos capacita para o bem. É claro que aqui a gente não vai entrar no mérito das discussões teológicas, não é o foco aqui do nosso clube, né? O que a gente está querendo? A gente está querendo, sobretudo, trazer as considerações para o nosso fruto espiritual. Se Deus tivesse eliminado todos os pecadores no momento do seu pecado, não teríamos tantos santos, não teríamos Santo Agostinho, não teríamos Santa Maria Madalena, né? E a maioria dos santos, certo? A terra seria solitária e o céu seria deserto. Você não teria quase ninguém no céu se Deus saísse eliminando cada um no seu primeiro pecado. Aí a gente pergunta, será que eu mesmo estaria vivo? Bom, eu tenho certeza que não, eu pelo menos, né? Não sei vocês, mas, né, Deus permite o mal, graças a Deus, né, para dar chance para a gente ir para o céu. Talvez eu não tenha cometido grandes crimes, né? Ele fala aqui de Stalin, de Hitler, etc. Mas é possível que minhas pequenas e abundantes faltas de delicadeza causem tanta ou mais repugnância do que grandes crimes no dia do juízo. Aí tem uma frase muito bonita que ele fala: um mártir vai para a morte sorrindo, por fidelidade à sua fé, mas a minha vizinha deita-se chorando por causa de um comentário maldoso que eu lhe dirigi. A gente não percebe como nós somos muitas vezes indelicados e como nós fazemos as pessoas viver momentos de verdadeiro e real sofrimento. E a gente às vezes, né, às vezes não, né? Comigo acontece com frequência de olhar para si mesmo, sentir vergonha, de
falhas, de erros, de pecados que nós cometemos, e de como isso trouxe feridas para o coração do outro. Tu e eu somos fautores de grande parte das infelicidades do mundo. Existem pessoas que são menos felizes, né, por culpa nossa, porque nós os fizemos assim. Né? E muitas vezes durante o dia nós temos a oportunidade de fazer com que as pessoas sejam mais felizes ou menos felizes. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente refletiu no último livro, né, de tornar a vida amável. Né? A gente torna a vida amável, mas a gente às vezes torna a vida odiosa. Isso? Se somarmos grandes males naturais e grandes crimes, obteremos um resultado inferior à desgraça que causa a simples e habitual indelicadeza humana. A gente somar todas as indelicadezas humanas que as pessoas cometem, que nós cometemos, traz uma maldade, um peso maior do que grandes, né, desgraças aí, grandes males naturais e grandes crimes. Então, né, cuidado nos nossos momentos de impaciência, de desânimo, para nós não sermos assim, né, para a gente não se aborrecer, né, e acabar fazendo isso. Né. E a gente pode fazer um exame de consciência com relação a isso. E nesse exame nós temos aqui também duas perguntas. A quem e quantas vezes eu causei um mal desnecessário? Em que é que eu contribuo, por pouco que seja, para a felicidade dos outros? Um bom propósito para nós é contribuir para a felicidade dos outros. Ou seja, né, quando eu encontro alguém, de que maneira eu posso tratar essa pessoa para que essa pessoa saia mais feliz depois de ter estado comigo? Né? E às vezes basta um sorriso, né? Às vezes é tão simples, tão barato, de graça, né? Um sorriso, uma pequena ajuda, né? Uma lembrança, uma palavra, uma simples delicadeza. Né? Se nós causamos tantos males com nossas indelicadezas, né, vamos preencher o mundo, vamos rodear as pessoas à nossa volta de gestos caridosos, amáveis, de delicadeza. E claro, né, se a gente fala de aborrecimento, a gente fala também de ira. Jesus nos dá o remédio para a ira. Odiar o pecado e amar o pecador. Né? Rezar por quem nos ofende. Lutar para manter a cabeça fria. Não perder o autodomínio. Né? No momento de desânimo, naqueles momentos que a gente está mais propenso para a ira, e isso, claro, varia de temperamento para temperamento. Tem pessoas que têm uma tendência maior para a ira, tem pessoas que são mais pacíficas, naturalmente. Né? A gente tem que sempre lembrar disso. Olha só, não, eu tenho que odiar sim o pecado, mas eu não posso odiar o pecador. Eu tenho que sempre me esforçar para rezar por quem me ofende, para manter a cabeça fria, para dominar a mim mesmo. Porque a ira, ela é uma paixão, ela vem sem que a gente peça para ela vir. Né? E a gente pode se deixar levar por ela ou não, agir por ela ou não. E existe uma ira boa. Né? O que é a ira boa? Muitos pais se preocupam porque se irritam com os filhos. Mas existe uma irritação que é justa e necessária, não é isso? O que é um aborrecimento justo e correto? É aquele que insurge, por amor de Deus e do próximo, contra as más ações. Então, olha só, se acontece algo de mal e a gente fica indignado, a gente está certo de ficar indignado com o mal, com o pecado. Mas porque isso ofende a Deus e ao próximo, não porque isso me ofende. Né? Não porque isso ataca o meu amor próprio. Então, quando eu fico aborrecido porque Deus está sendo ofendido, porque o outro está sendo ofendido, isso é uma ira boa. Né? Mas, quando eu sinto que o problema sou eu, né? Ou seja, quando eu tô nervosinho porque tão, né, me considero pessoalmente ofendido, aí eu estou errado. Né?
Então, com seus filhos, né? Seu filho fez uma coisa errada, que ofendeu a Deus, ou que ofendeu, sei lá, o irmãozinho dele, alguma coisa assim. Você vai lá, ou você mesmo, mas não por amor próprio, mas porque ele é feio, errado, ofendeu o pai e a mãe, aí você vai lá e corrige, amando o seu filho. E se você não corrigisse, você não amaria o seu filho. Né? Ou seja, se a gente não corrige nunca, é falta de amor. Que os filhos precisam ser corrigidos. Né? Mas ou seja, eu corrijo uma ira boa porque é voltada para aquilo que é bom, que é Deus e o bem do próximo. E é isso, né? E assim nós terminamos o 5º capítulo. Não é claro, gente, deu aí 50 minutos, mais ou menos, vamos botar 10 minutos por capítulo. É quase, né, é um bom pedaço do livro, quase, não chega à metade, claro, porque o livro é dividido em 3 partes, mas esse primeiro mês foi o mês com maior número de páginas. Né? No próximo mês nós vamos ver os capítulos 6, 7, 8 e 9, o teu ganho de poder, o teu caminho, a tua maneira de trabalhar e a tua maneira de viver. E no último mês, nós vamos ver os 4 últimos capítulos, se Deus quiser. A nossa próxima live deve ser pelo fim do mês. Né? E aí eu vou avisando lá no grupo como a gente faz, porque eu dependo aqui da minha agenda para marcar a live. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, pode colocar aí no chat. Enquanto isso, eu vou dar um aviso muito importante, que é o aviso sobre o nosso recolhimento espiritual / encontro do clube. Né? Nós vamos fazer um recolhimento no dia 20 de setembro, aqui na igreja principal em Campos. Se Deus quiser, né? Então a gente está organizando para tudo dar certo. Então, dia 20 de setembro, então nós temos aí 2 meses para se preparar aqui em Campos, aqui na igreja mesmo. Como que vai funcionar? Né? Em princípio, vai funcionar da seguinte maneira: nós vamos chegar aqui na igreja, vai ter um café da manhã, às 8 horas da manhã, vai ter uma palestra às 9 horas, espiritual, vai ter uma outra palestra às 10h30, depois vai ter um terço com bênção do Santíssimo, o almoço 12h30, vai ter um tempinho livre, depois nós vamos ter uma via sacra, a via sacra das mães, às 3 horas da tarde, depois um lanche, uma terceira palestra, última palestra, às 5 horas da tarde, a Santa Missa e um jantar de encerramento. Eu vou me esforçar para conseguir um outro padre para me ajudar com as confissões, de modo que a gente possa ter confissões aqui durante o dia também, para todo mundo que quiser poder se confessar. Então, esse é basicamente o esquema de como vai funcionar. Eu estou pretendendo utilizar como tema desse recolhimento a mulher virtuosa de Provérbios. Né? Todo mundo já deve ter ouvido falar da mulher, né, aquela passagem: quem encontrará a mulher forte? Essa passagem é uma passagem muito bonita, muito importante. É o trecho que a liturgia tradicional coloca como primeira leitura, para santas viúvas, e santas que são mães normalmente. Então, minha ideia é que a gente reflita sobre esse texto bíblico durante todo o dia. Né? Então seriam 3 palestras para a gente tirar aí o máximo que a gente conseguir desse trecho da Palavra de Deus. Né? E é basicamente isso. E, claro, esse encontro tem um valor, tem um gasto, né? Que é o gasto da alimentação, basicamente. A gente não vai precisar pagar espaço, porque vai ser aqui na igreja. Vai ser só o valor que a gente vai cobrar é só para cobrir aí os gastos mesmo de alimentação. Só que eu ainda não tenho esse preço. Né? As irmãs estão me ajudando na organização e elas vão fazer o cálculo das compras, etc.
e a gente vai divulgar lá no grupo o preço, junto com a ficha de inscrição. Então as pessoas vão ter uma data limite para começar e terminar as inscrições, com o preço lá certinho, para a gente conseguir fazer direitinho esse evento no dia 20 de setembro. Né? Espero que muitas possam participar. Vai ser bom encontrar com vocês aqui, né? Para a gente rezar junto, refletir junto, se conhecer talvez, né? Quem não é daqui, não conhece as outras pessoalmente, né? Ou quem eu não conheço gostaria de conhecer também, certo? Então, se Deus quiser, no dia 20 de setembro, esse recolhimento. Peço que rezem para que dê tudo certo, né, com relação a isso. E é isso, né? Então, assim a gente finaliza a nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês divulguem aí para outras pessoas, para que elas conheçam esse apostolado, né? E assim a gente continua, né? A gente vai, assim como eu falei que nós somos formiguinhas, né, do ponto de vista da providência de Deus, ou seja, que a gente não consegue entender toda a obra de arte no qual a gente está inserido, nós somos formiguinhas também, tudo aquilo que a gente faz por amor a Deus são, né, passinhos de formiga, mas que no fim das contas Deus vai abençoando e vai trazendo grandes resultados, né? Sobretudo, o que a gente deseja é a nossa própria santificação e a santificação de todas vocês. Certo? Então, eu acho que é isso. Os eventuais avisos a gente vai colocando lá no clube. Se você está assistindo esse vídeo e não conhece o clube de leitura, é mulher maior de 18 anos e quer participar do nosso grupo de WhatsApp, basta colocar nos comentários desse vídeo uma mensagem que a gente vai colocar, vai responder essa mensagem com o e-mail do clube. Você manda um e-mail pedindo o link do grupo de WhatsApp e a gente manda o grupo de WhatsApp para você, né? Então esse grupo só pode entrar, claro, o canal é aberto para todo mundo, o grupo de WhatsApp somente para mulheres maiores de idade, tá bom? Vamos fazer então a oração em honra da maternidade divina, para a gente terminar aqui a live. Agradeço muito a todos que participaram, que estão comentando, né? A Lucimara, Flávia, Érica, né? Todo mundo que está assistindo aí, Joatan. Que Deus abençoe muito a todos vocês, né? Ó Deus, que quisestes que pela anunciação do anjo o vosso verbo tomasse carne no seio da bem-aventurada Virgem Maria, vos pedimos sejamos ajudados por sua intercessão junto a vós, nós que acreditamos ser ela verdadeiramente a Mãe de Deus, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.